Salve, salve, tribuneiros de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos, direto dos estúdios do TribunaCast. TribunaCast que está localizado, tribuneiros e tribuneiras, na cidade mais alta do Brasil. Eu tenho um orgulho tremendo aqui, toda a equipe do TribunaCast, um orgulho tremendo aqui de estarmos em Campos do Jordão, a mais de 1.700 metros de altitude, né? A nossa cidade belíssima. E quem não conhece aí, quem está aí em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Está lá em Curitiba, vem dar uma passadinha aqui. Quem está em Gramado, vem conhecer, né? Quem não conhece, vem conhecer Campos do Jordão. Você já conhece, venha novamente, será sempre muito bem-vindo a essa cidade que eu tenho certeza que o Carlos Rosa, que está aqui comigo, é apaixonado também. Serginho. Né? Eu costumo dizer, Carlos, que quem bebe dessa água não esquece. E nós somos um exemplo vivo Nós somos disso. um exemplo disso, né? É uma cidade fantástica. Aqui é a verdadeira cidade maravilhosa. Então aí, tribuneiros que estão aí por todo o Brasil, venha conhecer a cidade mais alta do Brasil. Nós temos aqui hoje, aproveitando antes de anunciar o nosso convidado, que é uma responsa tremenda para a gente. Que tema hoje. Hein? Carlos, a cada entrevista, a cada história aumenta, e é muito legal isso, é a nossa responsabilidade e também esse desafio, né? Sim. Porque a gente não fica acomodado nisso. Ah, vamos chamar? Não. A gente traz personalidade, gente de peso aqui. O tamanho desses caras é enorme. Verdade. Né, meu? Então, isso nos dá também um aprendizado. A gente evolui, a gente cresce junto. Né? A gente erra, a gente acerta, mas estamos aí, tribuneiros. E agradecer a nossa audiência. E, por falar nisso, entra lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, Instagram, Facebook, TikTok, Deezer, né? YouTube, Spotify, vai lá e ativa lá o sininho do YouTube lá. Siga-nos no Instagram, TribunaCast Oficial. Seja nosso seguidor, faça parte dessa família aí que está na estrada há mais de um ano, né? E que está com uma audiência bacana, sempre crescendo. Isso graças a você, audiência. E hoje eu tenho a satisfação, a felicidade porque nós já conversamos, né? O nosso técnico Douglas Fagundes, que está conosco hoje, operando aí toda essa bagaça. Ele tinha falado que o doutor veio, Carlos, no episódio de número 15. 15 ou 16? 15, episódio 15. E hoje nós estamos no episódio 66. Que legal. Né? E eu me lembro muito bem, foi uma conversa muito bacana que nós tivemos aqui com o nosso médico, nosso especialista, uma sumidade na cardiologia, nosso médico, doutor Celso Amodeo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Sérgio, Carlos, Douglas. Prazer, doutor. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez aqui para esclarecer coisas relacionadas com a saúde, que é muito importante. Pô, fantástico. A primeira vez que nós tivemos a oportunidade, o Tiagão estava aqui conosco, e foi fantástico. Aí nós falamos sobre tudo. Sim, foi um episódio. Doenças crônicas, sobre prevenções, sobre políticas públicas, né, de saúde. Foi tremendo. Foi uma consulta, praticamente. Eu adoro. Nós tivemos aí recentemente com o doutor, que é o seu colega também, né, o doutor Carlos Machado, também, e eu aproveito e faço aquela consulta. Só que eu tenho medo, né? Nós estamos precisando, hein, Eu tenho medo dos médicos, né? Eu também tenho. Eu tenho medo de chegar lá. A gente toma umas broncas. A gente toma umas broncas que é pesada, mas é pro nosso bem. O cara não manda parar com alface, com tomate, né? Só manda parar com a picanha e com a cerveja. É isso que eu falei. Isso que é o difícil. Quando a gente estava com o Dr. Celso aqui, eu falei, mas doutor, eu não posso evitar de comer picanha, não posso querer cerveja. Doutor, obrigado mais uma vez mesmo. Né? Mas você tem que ressaltar que eu nunca proíbi nada. Olá. A minha função é orientar. Você tem o livre-arbítrio de seguir ou não. Exato. Eu vou te dizer, se você seguir, caminha assim, se você não seguir, vai assim. E a oferta é sua. Orientação, né? Exatamente. Mas um rodízio de carne aí, acho que não. Mas a gente vai estar moderado, tá? Tá bom, vamos lá. Doutor, nós falamos aí, como eu disse aqui, para os nossos tribuneiros de plantão, né, sobre, no primeiro programa que nós tivemos, quando o senhor veio aqui, nós falamos sobre
várias doenças e, principalmente, o senhor deu muitas dicas. Hoje, o nosso foco, para você ter uma ideia aí, audiência, o nosso foco é bem bacana, ele é instigante, né? Instigante. E eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo do outro lado, aí na telinha, aí vai gostar bastante, que é sobre transplante, né? Nós tivemos recentemente aqui, doutor, no Brasil, um transplante que ecoou o mundo, né? Houve aí críticas, até críticas houve, né? Muitas dúvidas também, muitas dúvidas surgiram, né, Carlos? Muitas dúvidas. Que é o caso do nosso querido Faustão, que no ano passado fez um transplante, né, de coração e aí rodou o mundo, né, essa informação. E ele foi a família, foram muito criticados, né? Por que rolou isso? Ele passou na frente de todo mundo, doutor? Como é que é? Veio um coração ali, o cara resolveu falar, esse coração é do Faustão. Não, eu conheço bem a história dele, porque eu conheço os médicos que trataram dele, a seriedade desses médicos, né? Então, o clínico dele, o Fernando Bacal, muito amigo meu, trabalhou comigo em diretorias de sociedade, um cara seríssimo, entendeu? E o grande problema é que você tem transplantes e transplantes. Então, você tem transplante, por exemplo, de rim. Transplante de rim, o cara tem que entrar numa fila e não tem jeito de furar a fila. Antigamente, no passado, tinha muita coisa errada, até que hoje a coisa é bem estabelecida. Para fazer um transplante de rim, você tem que entrar numa fila. Por exemplo, em São Paulo, você tem 3 locais que você pode se matricular para fazer transplante. Na Unifesp, né, no Hospital do Rim, da Escola Paulista de Medicina. Você tem na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas. E você tem também na Santa Casa. Fazer. Por que eu estou falando de transplante aqui hoje? Eu sou cardiologista e sou nefrologista, eu tenho as 2 especialidades. Quando eu me especializei fora do Brasil e voltei para o Brasil, eu fui trabalhar no Dante Pazanese. E lá não existia transplante de rim, não existia nada do ponto de vista renal. E como eu trabalhava com hipertensão, e hipertensão pega coração e rim, basicamente, além do sistema nervoso, eu consegui convencer o grupo lá para que a gente montasse um serviço de diálise e também montasse transplante, porque o Dante Pazanese já fazia transplante de coração. Então, a coisa ficou fácil. Fazendo transplante de coração e de rim, a gente conseguiu ser uma central de captação de órgãos. Então, qualquer doador vinha para o Instituto e nós ali chamaríamos as equipes de acordo com a listagem e preenchia. Coração, a lista ela é um pouco diferente dessa lista do rim, porque o rim está todo mundo em diálise, então você segura, o cara vai fazendo diálise. Não existe prioridade. Agora, o coração existe. Por exemplo, você não pega gente em fila de coração, uma infinidade de pessoas esperando. Por exemplo, no rim, você tem em torno de 42 mil pessoas, que eu levantei agora há pouco, aguardando na fila para fazer um transplante de rim. Tá? E o Brasil ele se destaca muito na área de transplante de rim. Ele é se não é o primeiro, é o segundo do mundo em quantidade de transplante. Há um tempo atrás, ele fazia em torno de 1 transplante e meio por dia. Ou seja, quase 2 transplantes todo dia tem alguém sendo todo dia tinha. E hoje nós temos essa estrutura bem montada, que é a central de captação de órgãos, que você tem os doadores, o indivíduo pode ser doador em vida, ou se acontecer alguma coisa com eles, dá para se conversar com a família, para ver se a família, se existir realmente o que a gente chama de morte cerebral, que existe toda uma metodologia para isso, aí a gente consegue, se a família autoriza, ou se ele já autorizou ser doador, aquilo vai para a central de captação, são acionadas as equipes de pele, as equipes de catarata, as equipes de rim, as equipes de fígado, equipe de coração, de pulmão. Também se faz bloco coração-pulmão junto, se faz esse tipo de transplante em algumas pessoas. Então, todo mundo é ativado, eles têm um tempo para ir até lá, para conseguir retirar o órgão. Quando existe longe, tem que pegar estrada, avião, a gente tem uma série de locais que nos ajudam com helicóptero, avião, para ir buscar. E você tem lá uma sacola com alguma substância para conservar o órgão, tira o órgão, põe dentro e vem e traz para essa questão da logística é bem interessante mesmo, doutor. Nós vamos nos aprofundar disso. Mas aí o senhor falou uma coisa. Ó, nós tivemos aí, ainda voltando à questão o caso do Faustão. Do caso Faustão, ô louco, meu, eu adoro aquele cara. Ô louco, meu. O Morgado, a gente entrevistou aqui o Morgado imitou bem, né? O Morgado é fantástico. Aí, ele fez, o ano passado, 2023, eu não me recordo, foi acho que em novembro, se eu não me engano, ele fez, eu queria pegar nessa tecla aqui, do coração, porque agora, recentemente, ele fez o transplante de rim,
né? E o senhor me falou que nessa questão do rim pode-se esperar, né? O coração ali, quando ele fez o transplante no coração, houve muitas críticas. Por que vamos pegar no ano passado, por que houve tantas críticas e aí, por que disseram que ele tipo, furou a fila? Porque qual é a quantidade aproximadamente de pacientes que estão na fila de espera por um coração, por um transplante? Nós teríamos aqui em São Paulo, no ano 2023, em torno de 350 pessoas em fila esperando. Tá? Acontece que a fila não é grande, porque muitos têm uma sobrevida muito curta esperando o transplante. Entendeu? Então, eles acabam saindo fora da fila, porque não tem condições. E, no caso dele, quem criticou é pura ignorância da situação que ele estava. Porque existe todo um critério de gravidade que é preenchido dentro de uma ficha. Tudo isso vai para um computador. E aí entra o grau de prioridade ou não do paciente. Ele estava no estado crítico, então? Ele tinha, segundo os médicos, que eu não é meu paciente, sim, não acompanhei, não vi o caso, mas eu entendo, conhecendo a equipe que tratou dele, eu sei que eles são sérios. Eu sei que não tem nada de... Perfeito. Vamos deixar porque é o Faustão, vamos furar a fila. Não, de jeito nenhum. Mesmo porque eles sabiam que se eles furam a fila, não iam furar. Mas sabiam, uma personalidade que nem ele, ia acontecer isso. Mesmo. Então, transplante de coração... Existe a lista, mas dentro dessa lista existem as prioridades. Tem gente que estava até mais grave que ele, que foi ter o seu transplante depois, entendeu? Ou antes, não sei. Mas tudo por quê? Porque eu falei para você, você tem uma lista do INCOR, você tem uma lista na Escola Paulista, no quem faz, o Dante Pazzanese faz a transplante, tinha lá. Então, às vezes, depende da lista que o paciente está. Ele estava no grupo que faz transplante, no INCOR, mas utiliza o Albert Einstein. Então, ele fez o transplante lá. Então, fez tudo. E também isso é compatível, né? Ou não? Não, lógico. Porque você pode estar na frente, mas não ser compatível. Tanto que você pode ver até hoje. Eles encontraram um coração e que foi compatível com ele e fizeram o transplante por causa da prioridade. Eu não sei o critério que eles usaram de prioridade, mas eu tenho certeza que foi isso. Aí ele foi evoluindo e fez o transplante, estava saindo bem, já tinha visto até ele aparecer falando, essas coisas todas, tudo mais. Aí eu também fiquei surpreso que, de repente, ele foi para um transplante de rim. Pois que acontece recentemente isso? Agora, então, né? Recentemente, né, ele foi. O rim é uma caixinha de surpresa. Mas o senhor não falou, doutor, que ele pode esperar? Ele também, nessas condições, ele precisava... Depende da situação que ele estava, entendeu? Porque se o rim para de funcionar, ele perde o transplante cardíaco. Entendi. Mesmo para você botar ele em diálise fazendo transplante cardíaco, é complicado, entendeu? Então, por isso que ele foi para transplante. E o transplante de rim, ele é um transplante diferente, porque você não tira nada, você só implanta um rim que sobra. Então, muitas vezes, você tem pessoas que acabam fazendo um transplante do rim que nem é compatível. Por quê? Porque as drogas imunossupressoras são boas. No caso dele, como ele já tinha que tomar para o coração, ficou fácil ele colocar um rim nele e tentar melhorar a situação dele, entendeu? É isso que funciona. Mas eu acho que a ideia então é que... Então está tudo dentro do... Eu cansei de ouvir gente criticar, mas olha, tem a fila, porque, em média, quando o paciente vem no meu consultório para fazer transplante, vai entrar na lista, eu falo, em média é 6 anos que tem que esperar. É avisado o paciente ali que o cara tem depressão total, né? Mas quanto tempo? Mas doutor, caraca, então 6 anos. Mas o cara que está precisando aí de um transplante de coração, de rim, o cara consegue esperar esse tempo coração, todo? Não. Coração, ele tem uma sobrevida limitada. Qual que é a sobrevida? Para o cara esperar mesmo ali? Depende da situação que ele está. Você tem indivíduos que estão esperando com coração artificial. O coração dele não funciona mais. Aí você põe uma máquina do lado dele. É um coração artificial. Aí você coloca os tubos, ele fica com aqueles tubos, ele anda com um bujãozinho, que nem esses bujãozinhos de oxigênio, ele anda na enfermaria, tudo com aquele coração. Aquele coração ajuda ao coração dele que não funciona a bombar o sangue para frente. Então, esse cara é prioridade máxima. Então, apareceu o coração, ele é prioridade máxima. Às vezes, você tem pessoas que não é a prioridade baseada em tal ou não no coração artificial, mas tem outras coisas. Por exemplo, ele provavelmente, eu não sei nem a história dele, mas se o rim dele parou ou por problema cardíaco, que pode parar o rim, ou por diabetes, que é outra coisa que pega o rim, e hipertensão. Então, ele poderia, mesmo antes do transplante cardíaco, já ter uma insuficiência renal.
que foi agravada depois da cirurgia. O senhor diz o caso do Faustão. Faustão, já foi agravada. Eu não sei, tudo que eu estou falando para vocês é suposição, entendeu? Mas eu acho que o que a população tem que entender é que para transplante cardíaco, existe lista? Existe. Mas pode ter necessidade de passar um na frente do outro por prioridade médica? Pode. E aí o médico não vai chamar o indivíduo que está esperando que ele é o próximo para falar, não vai ser você agora, vai outro. Mas também repercutiu, né, Carlos, Douglas, muito. Tribuneiros, repercutiu porque primeiro que o Faustão é famosão, né? É uma super personalidade. Mas nós temos aí, como o senhor acabou de falar, doutor, os anônimos, né, que também são beneficiados por conta do seu estado, né, do seu quadro clínico. O que eu acho que a gente tem que comentar é o seguinte: todo o tempo que eu tive transplante, que eu cuidava de transplante, e tinha o grupo e tudo mais, todas as vezes nós nunca orientamos ao doador, a família do doador, conhecer o receptor. Isso é mídia. Nesse caso, ele conheceu a família dele. Né? Mídia. Eu, particularmente, sou totalmente contra. É purpurina, né, doutor? Eu sou totalmente contra. Porque aí o cara conhecer... Isso é mídia, foi midiático. O senhor atualmente é médico do HCOR? No Hospital do Coração, no Hospital do Coração. Beneficente Síria. Doutor, fala aí para os nossos tribuneiros, quantos transplantes o senhor já fez, hein? Não, o senhor tem ideia? Eu sou clínico, clínico, eu trabalho numa equipe que faz e transplante. Quantos? Agora eu não trabalho mais na equipe. Tá. Mas a gente fazia no Dante, não no ritmo que fazia um hospital do rim, que fazia um transplante e meio. Os médicos, meu, é uma coisa tão impressionante. Não, eu fico pensando nisso. Não é? Carlão, eu não sirvo. Os especialistas, eles fazem, sei lá, comendo um lanche, mas com tanta... É uma coisa tão... Tudo existe uma técnica já padronizada. Imagina você, mas mesmo assim, doutor. Chega um doador que vai, por exemplo, um vivo relacionado, pode ser alguém, um parente consanguíneo que quer doar, ele pode doar. Agora, se ele não é parente consanguíneo, ele só vai doar se o juiz autorizar. Tem que falar com o juiz, entendeu? Se o juiz autorizar, o médico faz. Caso contrário, não dá para fazer, porque é lei no Brasil não fazer. Porque imagina, você vai lá numa cidade menor, pega um indivíduo lá e fala para ele, se você doar um rim, você tem 2. Doa um rim para mim, eu te dou uma casa de presente. Eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. Se isso não acontece. Você sabe quando eu cheguei com certeza. Aqui, doutor, eu cheguei aqui em 2001 e eu fui entrevistar no bairro aqui, vou até citar o bairro, foi na Vila Santo Antônio, na época. Tive a informação que o cara tinha vendido o rim. E eu fui batendo porta em porta, sabia onde era, fui com um fotógrafo, e foi verdade. E aconteceu. Mas isso não é um caso só. No passado acontecia demais. Hoje não mais. Se estabeleceu uma lei. Isso está aprovado. Então, se eu aceitar um paciente que vem para mim para doar o rim dizendo que o outro é amigo dele, ele quer doar, eu já tive esse caso. Já tive caso de paciente muito bem posicionado financeiramente, dono empresário, completamente acabado por causa da insuficiência renal, ele tinha outros problemas de coração também, e ele queria fazer o transplante. Ele estava na lista esperando o cadáver não vinha. Aí eu falei para ele, se você tiver algum parente que queira doar, aí ele me traz um primo do Mato Grosso. Aqui tem um primo que... Mas aí se o juiz autoriza, pode. Não, então. Mas hoje, aí eu falei para ele, o que você tem que fazer? Vai falar com o juiz. Se o juiz autorizar, e aí era a lei, o juiz viu e falou que não tinha jeito, porque hoje tem, né? Se eu fizer uma tipagem sanguínea, DNA, essas coisas, você sabe se o cara é parente ou não é parente, né? Então, acaba fazendo. Que loucura, deu cara. certo? Deu não, certo? Esse caso especificamente, ele entrou numa... Existe também aqueles casos que o indivíduo está tão cansado, ele já tem mais idade, e ele aceita pegar um transplante. Quando, por exemplo, esse rim que eu peguei, eu coloco na praça. USP, Hospital do Coração, INCOR, tal, não sei o quê. Tem esse rim aqui, vocês têm paciente para cá? Aí eles olham a situação do rim. Qual é a situação? É um paciente de 65 anos de idade, 70 anos de idade, que tem diabetes, e o rim dele já tem proteína perdendo na urina, mas tinha uma creatinina boa. Tem muita gente que fala, não, esse eu não quero, eu quero um rim bom. O cara está escolhendo. Aí o outro chega lá e fala assim, não, eu aceito esse rim aqui porque eu tenho um paciente grave, fala com o paciente, vamos. E aí você transplanta, e você vê que o cara melhora muita coisa, porque você transplantou num cara que não tinha, ou era diabético ou não tinha diabetes, não tinha a doença que levou àqueles problemas, e esse rim dura aí por mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí eu acho que é um lucro. Se eu estou fazendo... O cara já está meio que no estado terminal. Então, se você fala para mim que eu estou fazendo diálise, você fala para mim, eu faço 3 vezes por semana, eu tenho que ir lá 4 horas ficar na máquina. Você fala, vou fazer uma coisa que você vai ficar de 1 a 2 anos sem fazer. Pô, sai com na hora.
Aí depois ele volta para a máquina. Ele volta. Agora, tem paciente que se adapta tanto que ele nega fazer transplante. Não quero transplante, eu fico na diálise. Em São Paulo nós temos indivíduos. E qual é a sobrevida, doutor? O cara fica na máquina, mas por quanto tempo? Assim, Eu tenho paciente que está mais de 25 anos fazendo diálise. Tem professores que vão dar aula, à noite vêm para a unidade de diálise fazer diálise, fazem diálise, depois vai dormir em casa, no dia seguinte vai à luta trabalhar. Entendeu? E diálise, você não tem só a diálise da máquina. Você tem uma outra diálise que a gente chama de diálise peritoneal, que ele faz em casa. Ele é treinado e ele faz as trocas em casa. Então, é enfiar um líquido na barriga, que troca com a membrana do intestino, é aquilo que o rim devia estar fazendo, você faz com a membrana do intestino. Então, você consegue dialisar em casa esses pacientes. Existe um modelo que a gente chama de ciclador, que é um aparelho que você põe lá 5 bolsas de 4 litros grande e conecta aqui na barriga dele, e aí tem uma maquininha que ela sozinha, ela abre, infunde 2 litros, fecha. Espera o tempo que tem que esperar, ela abre do outro lado, aquilo é drenado, e aí já entra mais 2. E o cara faz isso à noite dormindo. Quando ele acorda de manhã, então não precisa fazer. Então, isso a gente chama de ciclador, né, que faz em casa e tudo mais. E coração, doutor? Assim, agora o coração, assim, tem... o cara, por exemplo, o cara recebeu um coração hoje, né, um transplante. Né, o cara está super feliz. Tem uma expectativa de vida? Tem. O transplante cardíaco, no primeiro ano pós-transplante, correndo tudo bem, mais de 70% de sobrevida. Depois de 1 ano, você tem mais de 50% de sobrevida. Insuficiência cardíaca, tá? A sobrevida em 1 ano é muito pequena. Entendeu? É muito pequena. Por isso que ele entra com prioridade para transplante. E quando eu falo 70%, você pode falar, quer dizer que 30% não tolera o segundo ano? Não. No segundo ano, você tem 50% que tolerou, outros 50% não. Mas se ele não tivesse transplantado, ele é indivíduo que, em questão de meses. Vai embora. Entendeu? Por isso que, quando você olha a lista de rim, nós temos em São Paulo mais de 20 mil pessoas na lista esperando transplante de rim, rolando tudo como um todo. E quando você olha coração, você tem 300, 400. Por quê? Porque não dá tempo de esperar. Não dá tempo. É por isso que eles fazem muito da campanha de doação de órgãos, essas coisas todas. Doutora, o Brasil, se eu não me engano, é o país que tem o sistema de transplante público mais forte do mundo. Sem dúvida. Procede essa informação? Procede, sim. É o SUS que faz. O SUS. Veja, não é só o SUS, né? Tem outros locais que fazem. Mas eu acho que o grande problema do Brasil, basicamente, se chama educação. Porque você precisa educar o povo para saber onde procurar assistência médica. Se o indivíduo souber onde procurar assistência médica, fizer o caminho tudo direitinho, não na hora da fase aguda, o cara infartou, ele cai aqui no postinho, fica esperando para ser atendido, os caras ficam esperando alguém para mandar para algum lugar. Não, que ele faça o mais importante, que é a prevenção. É a coisa mais barata que tem, é fazer prevenção. Então, se ele vai no posto certo, fazer a prevenção, passa pelo médico, faz os exames, está sendo acompanhado. Tá? Se ele sabe que, se ele precisar alguma coisa, ele tem que ir para uma unidade mais especializada, encaminhada pelo posto. Mas o povo faz o quê? Eu trabalhava no Dante Pazanese. Não, o pessoal quer ir para o Dante. Por quê? Porque está cheio de médico lá eu sou bem atendido. E ele pula. É um hospital então, de muita referência, né, doutor? Eu tinha lá um grupo de hipertensos, que eu atendia mais de 150 doentes por dia, que efetivamente ali era atendimento terciário. Entendeu? Efetivamente tinha que estar com a gente 10%, o resto tinha que estar no posto de saúde. Então, ele sobrecarregava o sistema e a gente não conseguia. A mesma coisa em insuficiência cardíaca. Não é toda insuficiência cardíaca ou doença do coração que tem que ir para um hospital terciário. A grande maioria pode ser tratada no posto de saúde. Se bem tratado, se acompanha. Então, hoje mesmo eu peguei paciente que, quando eu comecei aqui, tinha insuficiência cardíaca grave. Hoje ela veio, a mulher toda feliz, porque... E como que é, doutor? Existe o que a gente chama de guidelines, né, as diretrizes para tratar. Então, tem algumas coisas que são bem estabelecidas: hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é colesterol elevado, e insuficiência cardíaca. Então, já existe até o escalonamento do remédio que você vai dar para o sujeito. Então, à medida que você entra nesse escalonamento de medicação e o paciente é aderente ao tratamento, e quando eu falo aderente ao tratamento, é aquilo que a gente estava brincando, né? Um cara que tem insuficiência cardíaca não dá para ir comer churrasco com o Sérgio. Não dá mesmo. O cara que está... Não dá. Porque vai dar problema. Não vai dar certo. Nem tomar cerveja com a gente também. Tomar cerveja, você aí, tá com problema, não venha. Então, aquele que se adere direitinho, ele sabe o seguinte. Eu sempre digo para eles, olha, toda regra tem que ter uma exceção. Então, se a regra é você não comer sal, controlar líquido, controlar proteína, de renal crônico tem que controlar muito proteína,
Tudo bem. Na hora que eu ver que você está controladinho, você vai falar para mim, poxa, doutor, eu gostava tanto de uma feijoada. Vai comer a feijoada, você está compensadinho. Não vai comer o que você comia antes. Não vai fazer igual eu faço. Você mata à vontade, come e tudo mais. Vai indo, pizza. Chegar... Agora, se for todo dia, não tem jeito. Falar em pizza, hoje, tribuneiros, o nosso doutor, eu quero aproveitar aqui, mandar um abraço especial para o Arnold Strass, um grande amigo, se tornou amigo aí do doutor Celso Amodeu. Inclusive, o senhor está lá no Savoy, né? Estou no Savoy. O senhor está curtindo o Savoy? Graças ao Savoy Hotel. Savoy Hotel, excelência. Graças ao Tutinha. A gente tem um Tutinha. O Arnold Strass é o nosso Tutinha. É o cara que banca, investe nessa bagaça. Que graças a ele, o Savoy é bacana, né? Se tornou, assim, um dos principais hotéis que nós temos aqui em Campos do Jordão. Eu achei ele muito bucólico. Ele está com esse clima agora. Os bangalô que ele tem. Muita madeira, né? Muita madeira. Um chalezinho. É muito gostoso. Uma piscina lá. Vamos experimentar a comida, né? O Marcel Strass, isso. nosso chefe Marcel Strass, doutor. Inclusive, eu tô com saudade, Carlão, do Marcel. Porque quando a gente chama o Marcel, Douglas também tá. Porque quando a gente chama o Marcel traz umas pizzas. Ô, Marcel, venha! Se eu soubesse, eu pedia para preparar. Né? Poxa vida, traz umas pizzas ali. Um grande abraço, Marcel Strass. Em breve estará aqui conosco também, dividindo a bancada do TribunaCast. Mandar um abraço também especial, além do Arnold Strass, do Ivo Strass, do Fabinho Rotelli, ambos ali do grupo Savoy, o Savoy Hotel Excellence, o Savoy Leilões, né? Do Que Nem da Vó, do Seria Que Nem da Vó também, do Douglas, do estúdio do nosso técnico Douglas Fagundes, DF Estúdio, e a todos os nossos parceiros aí que nos apoiam, e principalmente, em especial, a você, tribuneiro, a você, tribuneira, a nossa grande audiência. Doutor, então o camarada não vai poder chegar numa churrascaria tipo nós, assim, não. Eu e o Carlão, assim, ficar 2 horas. Vai estragar o transplante. Doutor, mas essa é muito bacana. Como eu disse, viu, tribuneiros, é fascinante, Carlos. Não, e essa informação foi importantíssima, porque eu acredito que a grande maioria não sabe isso, doutor. De que você pode ir no postinho, se cuidar, ter essa iniciativa e depois levar a sério. O SUS, eu acho que é uma coisa extremamente valiosa que fizeram. Nós temos o SUS, ele novo, é uma criança do tempo que ele está presente no mundo. E num país como o nosso, com uma diversidade tão grande, você tem SUS e tem SUS. Pô, nos Estados Unidos, o senhor que percorreu o mundo aí, não tem, é diferente, né? Diferente, aqui é melhor. Então. Eu tenho pacientes que caem, por exemplo, se o paciente tem convênio, ou se ele cai no SUS, que eu chamo de ilhas de excelência. Então, eu estou falando de São Paulo, eu estou falando do Instituto Dante Pazzanese, estou falando do INCOR, estou falando do Hospital do Coração, que tem uma parceria com o SUS também para atendimento, principalmente de crianças em pediatria com cardiopatia congênita. O hospital atende lá como se fosse particular, atende paciente do SUS, existe esse convênio junto com o hospital. A Unifesp também. Esses locais, no Hospital São Paulo, eles são nichos de excelência. Então, eu sempre brinco o seguinte, eu tenho muito medo hoje de estar na rua e ter uma síncope cair e alguém me levar para uma porta de pronto-socorro. Você já viu o que tem de escola médica no Brasil? São mais de 340 escolas médicas. Está formando médico e não tem condições de trabalhar. E aonde esse pessoal vai? Vai trabalhar em porta de pronto-socorro. Então, eu fico muito preocupado com essas coisas. Eu acho que aquilo que o nosso Conselho de Medicina está brigando para ter o Revalida, para ter os exames da ordem, como tem na Ordem dos Advogados, para os médicos serem formados, é uma urgência urgentíssima. Por quê? Porque nós temos, hoje, no Brasil, nós temos, acho que, o número de vagas para uma residência médica, o número de vagas para uma especialização, é infinitamente menor do número de pessoas que estão aplicando. Então, você tem, todo ano, um grupo entra para a especialização, outro grupo cai fora. E boa parte vai trabalhar no programa de saúde da família. Então, ele vem aqui, tem programa de saúde da família, tem outros locais. Muitos locais, eles saem, vão trabalhar, porque tem um salário razoável e o cara precisa trabalhar. Depois vai prestar exame de novo, até ver se consegue entrar em algum lugar para fazer uma especialidade. E hoje, o que acontece? Ele vai trabalhar em qualquer lugar por aí. Então, é perigoso. Eu sempre falo assim, aviso a família, se por acaso eu cair, me leva para um hospital-escola.
me leva para a USP, me leva para a Paulista. Quais são os hospitais aí que... Hospital Escola, Santa Casa é um hospital escola, que é a minha escola. O Dante Pazanese, ele é um hospital escola porque tem residência médica muito boa. O Hospital do Coração também tem residência médica. Aí o indivíduo precisa ter convênio para atender lá, entendeu? Aí é diferente. Mas o INCOR, ele também é assim. Só que esses hospitais de excelência hoje estão com a porta fechada para o público. Esse público que chega lá para ser atendido, ele chega na emergência, no pronto-socorro. Aí o pessoal atende. E o Brasil, eu acho que é o único lugar do mundo que eu conheço, só que eu já viajei bastante esse mundo afora, que, independente da posição do sujeito, ele tem o tratamento de A a Z na parte do coração. Se ele for um mendigo na rua e ele tiver condições de ser transplantado, ele recebe o transplante. Se ele tiver, tem uma série de critérios que precisa ver se pode ser ou não. Sociais, tá, né? Biopsicossociais. E se ele preenche essas coisas, a gente transplanta. Eu tive na Índia, e foi interessante, porque eu estava com um grupo de médicos. Daí, a Índia, na minha opinião, são 2 países dentro de um país só. Né? Você tem um país de 100 milhões de habitantes, que é aquela química fina, computação, inteligência, todo aquele negócio que você ouve falar. Né? Todo o cartão de crédito, quando você liga para se queixar, cai na Índia. O cara que te atende lá na Índia falando a tua língua e sem sotaque, porque senão ele não trabalha lá. Então, essa é ainda, 100 milhões. E tem uma outra de 1,3 bi de miseráveis. Aqui, a China também, né, doutor? Chão, um pouco mão, parecido. Sabe, pegando comida no chão, entendeu? Então, aí eu perguntei para os colegas lá, falei, escuta, e esse cara, se ele tiver uma dor no peito, o que ele faz? Ele falou, no máximo ele ganha um analgésico. Nem eletro ele faz. Se o cara chega num desses hospitais que eu falei, com dor no peito, ele faz eletro, ele faz enzimas, que a gente chama, fechou o diagnóstico do infarto, ele vai direto para uma sala de hemodinâmica que funciona 24 horas, 7 dias por semana, escala de plantão, tudo montadinho, e vai na hora fazer resgate de infarto, faz miséria. Depois que você vai saber se o cara era mendigo, não era mendigo, não tinha nada. Qual país que tem isso? E por que o povo reclama tanto, doutor? Porque é o que eu te falei, educação. Educação, vale a pena. E tem isso, né? Aí esse povo cai em alguns locais que a pessoa está... Também, A pessoa que está atendendo, ela já está estressada com a situação. Porque eu trabalhei muito em porta de pronto-socorro, tem muito lugar que eu falei, tchau, vou embora, não fico aqui. Por quê? Porque não tem a mínima condição de você trabalhar, não é dinheiro. A gente já foi trabalhar de graça em muito lugar que fala assim, olha, a estrutura não dá para tratar. Então você já está tenso, já está nervoso com essas coisas. Aí chega pessoal, começa a gritar, e a mídia que é isso, né? Isso que vende notícia. Notícia ruim vende rápido. Então, é essa situação que a gente tem no Brasil. E transplante, você pegou um paciente, caiu em algum lugar. Por exemplo, aqui eu estou atendendo aqui em Campos do Jordão. Se eu ver que um paciente é candidato a transplante, eu faço uma cartinha, mando para o posto. Aí o Carlos Alberto vai receber ele lá, porque ele fiscaliza Carlos Machado, todos os postos aqui da região de Campos do Jordão. Ele veio, passa uma semana inteira aqui andando, separando os casos para discutir. Aí ele vê os casos, esse aqui realmente é para transplante, aí põe no cross. E aqui, eu não sei se Taubaté, São José estão fazendo transplante, mas se não, ele vai para onde estão fazendo transplante, entendeu? E eu gostaria muito, doutor, de pegar esse gancho agora com relação ao cross, né, com relação a essa fila de espera. Eu queria que o senhor, para o nosso tribuneiro aí conseguir imaginar, vamos aguçar aí, tribuneiros, a imaginação de vocês, né, porque também como eu falei que esse tema é fascinante, cara, porque a gente fica imaginando toda essa operação, essa logística, né, para que por exemplo, aquele coração ali na hora, o meu irmão, ele está se formando em enfermagem, né, mas ele já trabalha no Samaritano, Hospital Samaritano em Higienópolis, né? Muito baita hospital. E tem umas fotos, ele mostra todo um trabalho também de captação. Então, eu gostaria que o senhor, doutor, né, aguçasse o imaginário aí dos nossos tribuneiros com relação a essa questão de toda essa operação. Por exemplo, o cara está lá no hospital agora, o cara está lá... Primeiro que o cara já está há muito tempo lá, está um tempão lá esperando lá, e de repente surge a notícia aí, família, toda a mobilização, de que tem um coração para o cara. Entendeu? Como é que é feito esse processo aí? Então, gostaria que o senhor explicasse para a gente. A educação também vale não só do povo, mas dos médicos. Nós perdemos muitos potenciais doadores porque o médico não se toca de ver que o caso está grave, chamar alguém da equipe de transplante antes de dar morte cerebral, mas vendo que ele vai caminhar para aquilo, para os médicos virem, olhar e já começar a ver a situação.
Na hora que tem morte cerebral, aí eles vão falar com a família. Aí é equipe especializada, tem psicóloga, tem enfermagem, tem um médico. Então, tem o pessoal da equipe toda de suporte. Mas vai falar para a família da vítima o que necessariamente? Não, então, imagina o seguinte, eu sempre digo que o maior doador de órgão para a gente é o motoqueiro, né? Estou falando o cara que treina esporte da moto. O senhor estava falando. Estou falando daquele que está em São Paulo, né? Em São Paulo, eu não consigo dirigir. Se eu pensar em mudar de faixa, eu vou pegar alguém, entendeu? Porque os caras vêm com tudo. Eles têm tempo para fazer. Então, os maiores doadores de órgão, quando eu tinha um programa de transplante, eram os motoqueiros. É difícil você encontrar algum outro. Então, tem muito acidente mesmo. Era o tipo do doador bom, né? Porque é jovem, não tem doença, e aí aparece. Bom, então, o indivíduo lá caiu, teve um trauma de crânio. O motoqueiro, aconteceu algum acidente? Ele teve um trauma de crânio, ele vai para o hospital. Chegou lá em coma. E eu tenho condições de fazer exames para ver se ainda existe atividade cerebral. Então, a gente vai ver o fluxo de sangue que sobe para a cabeça. Se está tendo fluxo de sangue, é uma das coisas. Se tem atividade elétrica, é uma outra coisa. Então, eles fazem tudo isso. Então, eles veem, esse cara está com trauma, porque, às vezes, num trauma de crânio, você tem muito que a gente chama de edema, que o cérebro incha. Imagina uma calota craniana que é dura, e um cérebro que é uma esponja mole, aquilo cresce, comprime, começa a dar um monte de problema. Então, o cara é como se estivesse morto, mas é edema. Então, você consegue ver que aquilo é edema, inchaço, e o cérebro não está tão comprometido. Aí você trata o indivíduo, põe as pressões, trata tudo direitinho, aquilo começa a enxugar o cérebro, você vê o que sobra. Aí o que sobra é se o cara está acordado, acorda, está bem, ou mesmo que entre com alguma deficiência, mas está consciente e tudo mais, esse não é candidato a transplante. Mas se você vê que, mesmo enxugando tudo, ele não reage mais, começa a ter stop aqui de sangue que não sobe para a cabeça e tal, aí é a hora que você pode acionar a equipe de transplante e falar, olha, eu tenho um paciente aqui em Campos do Jordão. Então constata-se a morte dele, já é chamado, entra-se em contato com a central. Então, quando você vê que potencialmente, antes dele ainda ter o desfecho, ele é um potencial candidato, você deixa o pessoal de sobreaviso. Tá. Aí quando você vê que aconteceu, porque às vezes ele está no local que eles não têm condições de testar para ver se está certo ou não. Aí vai a equipe lá com todo o equipamento e testa, entendeu? E aí ele vê que é bom. Então, primeira coisa, olha os documentos, vê se ele é doador. Quer dizer, o acidentado está lá em coma, esperando. E aí vai uma equipe. Vai. Olha a logística, o complexo. A equipe vai lá, porque não pode. Às vezes a equipe bate e volta. Chega lá, não é candidato, tem alguma coisa que incompatibiliza, a família não quer doar. Com aquele paciente que está esperando ali no hospital o transplante. Nesse período que ele foi lá, eles já colheram sangue, material, para informar a central que tem em Campos do Jordão um paciente potencial doador com tipo sanguíneo A, B, ou ABO, AB ou O. Compatível. Então, ele já falou, eu tenho na minha lista paciente que pode preencher isso, outro eu também. Aí depois eles pegam nessa listagem, quem tem, e vão ver o que bate nesse mismatch aí que eu falei para vocês. Tem que ter uma comunicação rápida aí, né? Rápida, isso aí é coisa... Cara, que loucura! E aí constatou lá, o cara sofreu acidente, constatou que o cara pode ser... E aí vem a parte da família que vai doar. Então, aí depende do hospital que ele está. Mas, geralmente, esse cara é transportado para uma central de captação. Como eu falei, no Dante Pazanese tem, o cara chega lá, nisso as equipes já foram avisadas. Às vezes as equipes chegam lá no hospital antes do pessoa chegar. E aí eles já vão trabalhando lá na retirada de órgãos, todos que tem, já vai sendo encaminhada, cada um põe no seu e segue o jogo. Aí ele vai para onde tem que fazer o transplante, entendeu? Eu acho que é importante, numa tribuna como esta, chamar a atenção da necessidade do indivíduo se propor a ser doador. Todo mundo tem medo de ser doador. Mas doador não tem problema nenhum, você só vai escrever em algum lugar, acho que na carteira de motorista, que você é doador. E assinou. Se você escreveu que você é doador e assinou, não se preocupa que ninguém vai provocar você ser candidato à doação, viu? Você vai ser tratado. Serginho. Você vai ser tratado. Doutor, mas você sabe que tinha isso. O senhor sabe que tinha isso antes, né? No passado. Agora não fala mais. O cara ficava meio com medo. O cara chegava. Tudo que eu estou te falando, isso não existe, entendeu? Mas falavam muito daquela ideia de trazer rim do Paraguai. Coisa louca. Verdade, tá? Eu me formei em 78, 79.
Bastante experiência. A vida nunca vi. Tudo isso eu fiz comento, é tudo papo furado. Tudo papo furado. Eu sei o que tinha, mas eu nunca vi. Doutor, constatado tudo isso, fala-se com a família, o cara é doador, já tem um outro na ponta. Se o cara assinou que é doador e tá lá, você chama a família e fala, isso. O cara é doador. Ele quis. Anotou que ele queria ser doador. Ela não, mesmo a família contestando... Aí você me pegou. Aí eu não sei te dizer. Porque eu acho que é uma questão da vontade do sujeito. Entendeu? Eu acho até que chega uma hora que tem a vontade da família, né? A vontade do ente querido lá, que infelizmente passou por isso. Mas tem muita gente que se sente feliz. O que você tinha contado um exemplo para mim. Morreu um filho lá. Aí a família veio e fala, perdi. Não tem, vai, né? Acabou. Foi a óbito. Mas olha, se você doar, esse coração vai continuar funcionando no peito de outra pessoa. Isso. Se você doar o rim, esse rim vai estar... Então, o teu filho vai ter vida. Ele fez vida. Ele está fazendo outras pessoas viverem. Então, está cheio de gente. Então, é a forma que você tem de mostrar para a pessoa, para ela deixar doar os órgãos do filho. Entendeu? É uma hora muito dolorosa, sem dúvida nenhuma. Mas quando ela dá, ela doa, a alegria deles depois, a sensação de falar, eu doei, mas parte do meu filho continua funcionando. Tivemos um caso aí, tribuneiros, Carlão, Douglas, Dr. Celso. Quem foi? De uma criança de 10 anos de idade, em Taubaté, recentemente. Em Taubaté, ela foi atropelada e a família resolveu doar os órgãos dessa criança, o que podia. E foi uma felicidade. Lógico, vem o luto e tal, mas depois de ver que salvou, né? Salvaram, a atitude dessa família salvou vida. Então, é realmente muito bacana. Mas voltando, doutor, porque ainda estou bastante curioso aqui, eu tenho que certeza que o tribuneiro também está... o cara está na ponta aqui, a família do paciente aqui já sabe que vem um coração, né, que o cara vai ser transplantado ali. Às vezes o cara está em casa, às vezes o cara está no hospital. Às vezes o cara está em casa, às vezes está no hospital. Sim, se ele já estiver no hospital, você avisa, Você não diz, tem, é seu. Tá. Você avisa, olha, surgiu um coração em tal cidade. Uma possível. A equipe já foi para lá. Parece que a tipagem para não criar expectativa também ali. E as condições do coração que vai chegar. Certo, claro. No final você tem lá o cara, ele é um chagásico. Entendi. Doença de Chagas, você não vai transplantar. Entendeu? Então não adianta você falar para o cara, chegou, há essa possibilidade, mas aí o cara já fica preparado aqui nessa ponta. Toda a equipe técnica. O transplante de rim, o cara está em casa. Ele está dialisando 3 vezes por semana. E aí você liga para a casa dele e fala, surgiu um rim, vai vir para essa lista aqui. Você tem que vir para o hospital. Você é o primeiro da coisa, então você tem que procurar o hospital, tal. Aí ele vai lá no hospital e aí ele já vai passar por uma avaliação médica. Porque às vezes esse cara faz 2, 3 meses que ele não passa por avaliação médica. E você vai lá e ele está gripado. E você tem que preparar o cara, olha né? Só, se ele estiver gripado, não faz transplante. Não faz. Olha. Você vai dar droga muito supersódio, você mata o cara. Entendeu? Aí, e esse papo aí, esse lance, eu vejo muito, eu acho bacana isso. Mandar um abraço aí. Um dia a gente chama o Datena, a imagem. Cada vez que eu vejo essas coisas, eu lembro do Datena. Cadê as imagens? Do Águia, até o Águia, da Polícia Militar, junto nisso, imbuído nisso, né? De levando aí o coração ali para ser transplantado. É uma coisa assim. Você vê, você gosta, né? Dessas... É impressionante, doutor. É uma, sabe, salvando vidas, assim, é muito bacana. Como é que é? Aí o cara, ambulância, os caras estão trazendo, como é que traz o coração ali? Não, então, às vezes para mantê-lo, né? Então, mas às vezes você traz o indivíduo, ainda com os órgãos vitais funcionando, você traz ele inteiro numa maca e ele vai para a central de captação. Aí lá identificou realmente, teve morte cerebral, aí lá começa a tirar os órgãos. Agora, às vezes você tem algum local que a equipe de transplante já chegou lá, de captação. Nossa, imagina aí isso, eles começam a tirar as coisas. Porque às vezes você está numa cidade que tem condições de fazer transplante de córnea, mas não faz transplante de rim. Ou faz transplante de rim e não faz de coração. Então, você não vai perder os órgãos. Você consegue conversar. Tudo é uma estrutura que a coisa começa, que alguém levanta a pena, que alguém pode ser doador. O cara está lá em São Paulo. O cara está lá em São Paulo, já está... Vamos lá, vamos colocar que ele já está no estado para doar. No caso, a vítima lá, né? Tá em São Paulo. Aí o outro está... Por exemplo, vamos lá.
em Curitiba. O receptor? Isso. Não, ele não vai para Curitiba. São Paulo, a captação de órgãos é em São Paulo. É São Paulo, então é bom frisar. Excepcionalmente, você sai de um estado para outro. Não, eu digo assim, o cara está em Presidente Vamos ver, Prudente. o cara está em Curitiba, por exemplo, o cara sofreu um acidente. Não é Brasil, pelo que eu entendi, é estadual, então. Estadual. Estadual. São Paulo é. Ah, tá, mas espera aí, mas se o cara estiver lá em Curitiba, tem um coração, ele não pode vir para doar em São Paulo? Depende de uma série de coisas, mas eu acho que não. Eu acho que a gente, até onde a gente fez, a gente tinha a central de captação de órgãos que atendia essa o região estado. do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. São Paulo. Se não, cara, você vai no Rio de Janeiro, Tocantins, você vai ter rim para doar, arroz, tem que levar o trem lá para trazer o ovo. Ah, é, doutor? Tiro na cabeça. Porque, porra, O rim tá lá funcionando, né, tava doutor? bom, hein? Olha lá. É verdade. Mas- Tem disso, né? São Paulo, Não, tem São Paulo disso. Quanto sim, também tempo, tem. quanto tempo, doutor, para levar um coração? Quanto tempo ali tirou o coração, para Então, levar o ele órgão vai, até o geralmente, paciente? Ele abaixar a temperatura dele para manter o metabolismo mais baixo possível, é no gelo mesmo. Ele vai dentro. Vai no gelo mesmo, numa bolsa bolsinha? de Como é que é? gelo, essas coisas todas. E tem algumas situações que você tem uma solução que a gente injeta nele para ajudar a conservar mais. Põe lá e vai embora. Quanto mais rápido tiver, e aí se olhar que está tudo certinho e tudo mais, quando ele chega, o doente receptor já está na mesa esperando. O cara falou, chegou, está tudo em ordem, olhou, está tudo bem, vamos abrir. Aí abre. E quanto tempo de cirurgia? Depende de cada caso. É interessante porque muita gente fala assim, quando você faz coração-pulmão, nossa, mas segundo eu entendi dos cirurgiões, eu não sou cirurgião, o coração-pulmão é até mais fácil que fazer coração. Olha. Porque o coração-pulmão, você vai tirar o quê? Você vai tirar os vasos principais. O bloco está pronto. Então você vai ter que pegar uma aorta, uma veia cava, que a gente chama, é um negócio suturar absurdo. os vasos grandes, depois pegar os vasos da cabeça e tudo mais, tira isso daqui e coloca o outro lá dentro. Acabou. Entendeu? Então, Acabou, tudo como se começa fosse a funcionar. Coração é diferente. Coração, você vai tirar o coração do sujeito e aí depois você vai ter que implantar a coronária dele na horta, você vai ter que implantar uma série de trabalhos que faz. Às vezes tem cirurgias que demoram 12 horas lá para fazer. E o pessoal é bom. Quantos transplantes, em média, é Transplantes, feito? quantos fazem? No caso de coração, por então, exemplo. nós temos em torno no coração, no ano de 2023, em torno de 300 transplantes de 300. coração. Quase 300. um por dia também. Quase um por dia. Também. Porque são vários locais que fazem, a fila é grande. Ou você faz logo, ou o sujeito não tolera, não aguenta. E rim, doutor? Rim é bem mais. A fila de rim está mais de 40 mil. O rim é mais. 40 mil. E o rim que eu te falei, você chega a fazer mais de 600, 700 transplantes no mês. Porque o rim o cara pega pode pegar de um parente, né? Isso é outro. O rim você tem de transplante de vivo relacionado ou transplante de cadáver. Hoje, cada vez mais se faz transplante de cadáver. Se faz pouco transplante. Doutor, o que pode aí é uma pergunta de leigo, né? O que pode ser doado em vida? O senhor pode frisar aqui? Você pode assinar que você é doador. Tá. Você não vai dizer eu dou só coração. Você é doador. Você é doador. Tudo. Então Beleza. você vai doar. Começando por aqui, você doa a córnea, Córnea, ok. você doa a pele, você pode doar fígado, você pode doar rim, você pode doar coração, você pode doar pulmão. Mas Acho então, que vaso também você pode mas, doar. mas assim, em vida o rim? Não, vida porque você doa lá. Eu não. Se Não, eu fosse porque você é doador, doador, mas se você eu só não escrevo, eu fez sou um doador acidente- de rim. Eu sou doador de órgãos. Não, sim, ele Quem vai resolveu decidir o que doar vai em vida. levar? Não. Depende do que Entendi, doutor, entendi. Nesse caso aí é quando constata-se, Tá, né? o cara vai É olhar lá. esse caso que a gente está Ou é que conversando. A pergunta do Serginho é para aquele que vai continuar tipo vivo. assim, o cara que vai continuar vivo. O cara pode doar o quê? ele quer ser doador? Então, só o rim. Aí é o vivo relacionado. É o vivo Isso, relacionado. essa parte. O Carlos é seu vivo, parente como é que chama, direto. doutor? O pessoal entender? Vivo relacionado. Tá, Ele é seu parente direto. isso. Você tem insuficiência renal, precisa fazer um transplante. Você está na lista. Aí ele fala, eu dou um rim para você. Doa. Isso, exatamente. Aí, Então é o rim. Vão fazer os exames, se for compatível, acertou tudo, comprovou que é parente realmente relacionado, pode doar. O único não relacionado que pode doar é marido para a esposa, porque aí não são relacionados, mas pode doar. E, se não me engano, adotivos também. Filho adotivo você pode doar, porque aí não é. Doutor, mas, dá muitas tretas aí nessa questão de doação? Que a gente gosta de saber das tretas Das também tretas. aqui. É fantástico, é um universo fantástico. Se a gente tenta imaginar, eu tenho certeza aí que a nossa audiência aí tá aprendendo bastante com o senhor. No tocante a questões voltadas à religião,
tem umas tretas aí de família, eu quero saber se o senhor já se deparou com algumas dessas aí, porque tem... E aqui nós não somos aqui contra ou a favor, não é isso aqui. Mas tem religião que proíbe terminantemente ou de forma veemente proíbe que se faça transfusão de sangue, nossa, falar que o parente vai doar o coração, a família tem um troço. Tem isso aí? Na realidade, o que a gente vê é o seguinte, é tudo uma questão interpretativa da Bíblia. Então, existem áreas na Bíblia que, por exemplo, comentam que a interpretação de quem leu daquela forma é que você tem parte da tua alma, do teu espírito, que corre no fluido, no sangue. Então, se eu receber sangue seu, eu estou pegando um pedaço de você para mim. E isso é... Pô, mas aí você vai salvar a vida do cara. Então, é uma das coisas que tem. Então, hoje, nós temos, por exemplo, testemunho de Jeová, esse é o problema que tem. Mas hoje você tem condições de fazer cirurgia cardíaca em testemunho de Jeová, não utilizando sangue, nada disso. Existem cirurgiões que eles avisam. Olha, a gente sabe, eles já sabem, que quem procurar, se precisar fazer uma cirurgia, porque já sabe que aquele médico vai respeitar toda a crença deles do ponto de vista. O senhor já se deparou com algum caso assim de famílias que não queriam? Vários casos. Eu tenho por norma, no meu consultório, se vem um paciente para mim que precisa fazer uma cirurgia, e ele fala, não, eu sou testemunho de Jeová, o senhor me acompanha, mas eu não quero tomar sangue. E eu me dou o direito, porque eu não estou me omitindo, porque ele está num lugar que ele tem um monte de médicos. Se eu estou no meio do mato, é uma coisa que eu estou obrigado a atender. Mas se eu estou num lugar que eu tenho a opção de dizer para ele, então eu vou te indicar alguém que faz isso que você quer, mas eu não vou te acompanhar. Entendeu? Porque eu não vou me sentir bem dentro do que eu acredito se alguma coisa te acontecer e eu ficar pensando que eu poderia. A mesma coisa que o indivíduo que acredita que no sangue está a alma, se ele vir a ter algum problema, ele vai ficar transtornado. A mesma coisa que eu achar que eu poderia ter feito alguma coisa, não mas fez, eu fiz e a pessoa não sobreviveu. Então, eu acho que isso é uma coisa muito delicada que você coloca aqui. Existe, sim, vários casos de problemas que aconteceram, de pacientes que vai até o suicídio, que depois que descobriu que alguém colocou algum componente de outro corpo nele, tipo transplante ou sangue, essas coisas todas, entendeu? Mas é uma coisa já bem determinada. Então, hoje em São Paulo, tem pessoas de testemunho de Jeová que operam o coração, tem que fazer uma ponte, tratar com a própria veia dele, né? Você pega a veia safena e coloca lá, é dele mesmo, não é de outra pessoa, e sem usar componente líquido que vai ser injetado lá dentro. Que loucura, hein? Aí, tribuneiros, estamos aqui com o doutor Celso Amodeu nos dando uma aula de transplante aí. E olha, vamos aqui, quem achava que o nosso querido Faustão, ele tinha furado a fila, tal, então já sabes que não tanto furou. Ele como o Anônimo, é porque ele é famosinho. Ele é famosinho. Famosinho. O que aconteceu? Ele fez lá o transplante, vazou. A mídia é fogo. A mídia vazou que o cara fez o transplante e deu no que deu. Aí, não contente, ele teve que... o cara não queria estar lá, entrando na faca. Começa por aí. Mas aí ele teve que fazer agora, final do ano passado, coração agora, rim. Né? Então, quer dizer, vamos desmistificar isso, porque é de acordo, como diz o doutor Celso Amodeu, de acordo aí com o quadro clínico, com a necessidade, com o perigo que o paciente está correndo ali. Então é bem bacana isso, doutor. Entre lá, tribuneiro, nas nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Deezer, Quai. Seja um tribuneiro, aí uma tribuneira, ative lá o sininho do YouTube, siga-nos, né, no Instagram, participe com a gente, mande sua sugestão. Né? Se os apresentadores não tiverem bacana aqui, a gente já muda os apresentadores. Já aqui. Manda também. Se a gente estiver enchendo muito teu saco aí, tribuneiro, a gente troca aqui, que o importante é essa bagaça, né? Essa máquina chamada TribunaCast. Você sabe que o pessoal, ele pede para eu fazer pergunta. Então, qual é a pergunta? Pede para fazer pergunta? Assim, isso é bacana. Em alguns casos, eles falam, o dia tal, você entrevistar fulano, você tem que fazer essa pergunta. Tivemos aqui o doutor Fernando Capês, nosso querido Fernando Capês, aí encheu de perguntas tão técnicas, doutor, aqui com o Fernando Capês. Mas eu tô aqui no tribunal, eu tô aqui na audiência. Juridiquês.
Que era do Procon, foi presidente do Procon. Foi. Diretor executivo lá do Procon. O cara manda bem também aqui. Doutor, que coisa, hein, doutor? Olha, essa questão aí, por isso que eu fiz essa pergunta, eu sei que é um tema bastante polêmico, essa questão aí da religião, né? Religiosidade e tal. E, pô, mesmo salvando, mesmo sabendo que vai salvar a vida, o camarada... Mas, enfim, né? A gente tenta entender todo esse processo. Doutor, eu me lembro que quando nós conversamos há um ano atrás, eu frisei essa questão de campanhas, de políticas, né, públicas, de saúde, né? E eu retorno com essa mesma pergunta com relação à questão do doador. Está havendo aí campanhas para incentivar a população brasileira a doar? Muito pouco. Poderíamos fazer muito mais. O ano passado, com esse lance do Faustão, a gente teve um boom. Você tem ondas, né? Ondas, né? Que você vai lá e aí chama atenção. Eu tenho certeza que aumentou o número de doadores depois que viram tudo que aconteceu com ele. Mas e daí? Aí o negócio para e você tem que explicar. Eu sei que para o cara que é doador, ele tem uma série de coisas que ninguém sabe. Eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, que eu fui no funeral de alguém e aí estava escrito lá onde eu fui, que era o local, estava escrito, se você é doadores, toda a despesa é grátis, não paga nada. Olha só. Grátis. Isso aí o cara já foi mesmo, então ele não está nem aí, mas a família está, né? Sim. Está cheio de coisa. Então, se faz de primeira classe e não paga nada. Isso que eu li, eu não sabia disso. Eu li lá e falei, poxa, olha aí, tá aí uma boa coisa para aliviar. É uma espécie de incentivo, né? Incentivo. Sim. Se você for... Se você for... Se eu for... Se você for, cara, é um incentivo. Aí, cara, deixa esse... Não, tem pelo menos uma vantagem. Não, para a família. Não, mas é verdade. Eu acho que a ideia principal é essa ideia da doação. Da doação. Entendeu? Eu acho que a gente já teve uma época... E eu nem sei onde está, mas que a gente escreveu lá, sou doador, essas coisas todas, lá dentro do hospital onde você trabalhava. E na época, trabalhando com isso, vamos ser doador também. Mas a gente via essas coisas, e quando chega dia nacional de combate, o dia do coração, que mas no final dia 14 de março foi o dia do rim. Né? Olha só. Fizeram uma boa campanha aí, midiática e tal. Olha, é importante ser doador de rim e tal. A outra coisa importante é o cara entender que o rim não é que a hora que ele sente alguma coisa que ele tem que procurar ver se tem problema. Você pode passar anos tendo problema renal que poderia ser controlado, você não sente nada, e aí aparece a doença lá na frente, já não tem muita coisa que fazer, vai direto para Então, aproveitando, doutor, dá uma dica aí para o camarada que, para não chegar nesse... Né, a primeira coisa procurar o postinho. Para não chegar no hospital e ficar lá e ter que ficar. Chegou, ficou. O que ele tem que fazer antes em questões de prevenções? Veja só como é que as coisas. Você tem que olhar onde você nasceu. Quem é seu pai, sua mãe, seus irmãos, se você teve algum problema assim. Meu pai morreu antes dos 50 anos de idade de infarto. Você é um cara de maior risco. Você tem que se tratar. Você tem que olhar o histórico da família. Aí você pai, olha, mãe. tem diabetes na família, tem hipertensão, você tem que ficar atento, porque isso aí pode aparecer para você. Então, são doenças que a gente chama de inimigo silencioso. O cara vai desenvolvendo a hipertensão, vai desenvolvendo diabetes, vai desenvolvendo insuficiência renal e não sente nada. Quando ele vai sentir, está lá na frente, não tem muita coisa que fazer. Esse negócio de tomar água aí não é mito, não. Tem que tomar bastante líquido, é isso, doutor? Tranquilo. Em média... Não, eu acho que... O que o senhor recomenda aí? Líquido, tudo. Porque você já toma líquido no café, nas outras coisas que você faz. Mas água, eu sou a favor de tomar mais de 2 litros de água por dia. Mais de 2 litros de água? Se você não tiver insuficiência cardíaca, pode tomar sem problema nenhum. Né? Isso aí ajuda bastante. Hidrata. Porque, na realidade, você é uma máquina que tem bilhões e bilhões de motores. O que eu estou chamando de motores? Você é formado por células. Cada célula tem um motor lá dentro chamado mitocôndria, que é ele que entra em todo o metabolismo da gente, tudo que a gente faz. E o que acontece com o motor? No carro sai fumaça, sai fuligem, sai um monte de coisa. No organismo está lá. Na hora que você toma muita água, você lava a célula, você tira aquelas coisas todas. Então, você tira essa parte que oxida, entendeu? Que é isso que leva a doença. Então, eu sou a favor de tomar bastante líquido mesmo. E o coração, doutor? Como cuidar melhor do coração? Então, o que eu falei para você. Primeiro, vem a história da família. Segundo, vem o teu estilo de vida.
Então, vou saber que hoje a gente já sabe que... Eu já olho para o Carlão, o Carlão olha para mim aqui. A gente já... de fumar não tem condições. Eu vejo paciente que vem tratar hipertensão e fuma. Eu falo, ó, você tá com 2 problemas que atingem o mesmo lugar, que é o vaso. Eu vou te dar remédio para pressão, você continua fumando? Aí não dá. Tem jeito. E fazer exercício, o senhor tinha me falado anteriormente, tem que ter cuidado também com como é que é o atleta de final de semana. Sem dúvida. Você precisa ter isso, porque o atleta de final de semana é aquele cara que não faz nada, sou eu, né? Quer fazer tudo. Olha lá, sou eu. Come o churrasco e quer jogar bola. Eu acho que tem que sempre ter uma... A gente passou dos 45 anos de idade, mesmo antes, dependendo da família que vem, é importante checar a pressão regularmente, uma vez por ano pelo menos, fazer essas avaliações, porque você se identifica que você está hipertenso, começa a tratar, você não vai ter o problema, né? Meu caso. Eu identifiquei academia, remédio, eu vejo paciente alimentação. Que é chamado pré-diabético. O chamado pré-diabético, para mim, não existe. Não existe. Você é ou você não é. Então, você pode ser diabético e não estar diabético, você vai ficar. Só que hoje a gente já tem trabalhos mostrando que mesmo antes de você já ter o diabetes, você pode ter lesão renal pelo diabetes, antes da glicemia subir. Então, mudou muito da medicina. Por isso que é importante as pessoas fazerem a sua avaliação periódica. E se eu vejo que na família você tem várias pessoas que eram hipertensas e tiveram problema renal, é maior a chance de você caminhar para problema renal do que para problema cardíaco. Ou você tem alguém na família que teve muito derrame cerebral. Então, é mais chance de você ter um derrame cerebral do que ter um problema renal ou um problema cardíaco, entendeu? Então, essas são as coisas. E aproveitando, tribuneiros, o doutor Celso Amodeu, ele atende aqui em Campos do Jordão, né, doutor? Isso. O senhor está vindo aí toda semana? Uma vez por semana? Qual? Na sexta-feira. O senhor está no Centro Integrado, é isso? Clínica Médica Integrada. A Clínica Médica, né? Tá, é só falar com a secretária lá, você que precisa aí cuidar aí da sua vida, da sua saúde lá, só falar com a secretária do Dr. Celso lá no Centro Médico Integrado. Centro Médico Integrado ali. Tem vários médicos, né? Vários médicos, né? Maravilha. Nós sabíamos aqui que 1h e pouco aqui não daria para a gente, né? Isso aqui, ó, eu acho que nós vamos lá, porque agora nós vamos liberar aqui o Dr. Celso Amodeu, porque tem aquela pizza tradicional do Hotel Savoy Excelência. Eu acho que nós vamos lá. Mas só pode 2 pedaços, lá, né? doutor. Baixa em caloria com pouco sal. Uma pizza, mas com baixa caloria. Aí, nosso querido Marcel Estrada já sabe, aí tá a dica sabe, aí, pouca caloria, né? E a gente sabia. E, doutor, mais uma vez, eu gostaria, nós aqui, da equipe aqui do Tribuna, que o senhor retornasse sempre. Estou sempre aí, toda sexta-feira. Nos desse, nos abrilhantasse aí com as suas dicas de saúde aí para todos nós. É aquele negócio. A gente traz uns caras que uns gigantes da saúde, a gente faz uma consulta. Também. Né? Já está fazendo uma consulta aí. E uma coisa que eu queria salientar, Serginho, doutor, Douglinha, a gente vê o complexo, como que é complexo todo esse sistema. Exato. E como é bom saber que existem pessoas, né? Que nem o doutor falou, que independente da condição social, de quem estão ali para cuidar da gente. Não é fácil, não é? A gente viu. Exato. Poxa, parabéns, doutor. Obrigado. Eu que muito agradeço bom, a doutor. oportunidade de estar aqui, tenho certeza. A gente costuma falar muito com o público geral, né? Sim. Então, isso pega muito bem, sabe? Para esclarecer a população. Sim. Entender que ele mora em algum outro local, vai ver qual é o posto de saúde que ele tem próximo da casa dele, vai conhecer a turma, né? Porque ele fica conhecido com o pessoal, ele passa lá, eles fazem reuniões, tem várias equipe muito profissional. Esse programa de saúde da família é fantástico. Então, olha só, aí, é do SUS. Mas hoje, se não me engano, nós temos mais de 35 mil programas de saúde da família no Brasil todo espalhado. Olha só. Bacana. E quando você olha a diminuição de derrame cerebral, controle de hipertensão, o impacto está nas pessoas que são acompanhadas em programa de saúde da família. Porque o indivíduo vai na casa do sujeito, ver o que ele está comendo, ver como é que ele faz as coisas e tudo mais. Então, o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, é uma das grandes coisas que foi criado, se não me engano, foi com o doutor Ed Bijatene, que criou isso na época que ele era ministro da Saúde. Então, não sei se eu estou falando errado, mas ele é um dos grandes estimuladores disso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Doutor, mais uma vez aqui, a família TribunaCast agradece a sua presença. Prazer. Né? Boa pizza lá no Hotel Savoy,
Daqui a pouco a gente cola lá, né, Carlão? Tamo lá, tamo Daqui a chegando. pouco a gente está colando nessa pizza aí do nosso querido Marcel Stras, do Hotel Savoy. Fique sempre à vontade aqui para vir quando puder, né? E as portas aqui, os estúdios do TribunaCast estão sempre abertos aí para receber uma sumidade da cardiologista, um médico conceituado internacionalmente. E a gente fica honrado mesmo de estar com o senhor, doutor. Muito obrigado, viu? Prazer. Obrigado a vocês. Tribuneiros de plantão, ficamos aqui com mais esse programa sensacional que eu tenho certeza aí que você que está do outro lado da telinha adorou. Até a próxima terça-feira, nós aqui da bancada do TribunaCast, o Douglas Fagundes, Fabrícia Sintra, Carlos Rosa, Tiago Lima, Marcel Stras, Benilson Toniolo e a todos que nos apoiam nesta empreitada, nessa bagaça aqui. TribunaCast. Obrigado, doutor. Obrigado, audiência. Um grande abraço e até a próxima terça-feira.